Boa noite. Hoje nós vamos fazer uma live muito especial e eu tô entrando exatamente 15 minutinhos antes para a gente bater um papinho, conversar com algumas dúvidas e mostrar o que a gente tem no mês de agosto para fazer. Boa noite. Jocilene já entrou. Eu tô entrando um pouquinho antes aqui para a gente já abrir a live. Hoje é uma live muito especial. Graças a Deus voltamos com as lives, né? Tivemos aí uma semana de descanso. E a gente vai ter essa live hoje com o Dr. Alfredo, que é a importância de tratar a fibromialgia com reumatologista e psiquiatra, dores e saúde mental de mão dadas. Na próxima semana, no dia 19, que é uma terça-feira, nós vamos fazer a primeira live com o Dr. Giovanni Loureiro, que ele é reumatologista e eu sempre estou postando coisas dele sobre atividade física na fibromialgia e tal. E vai ser eu gostei muito do tema, que é suplementação e atividade física na fibromialgia. Então, vai ser bem especial esse tema também. E na quarta, dia 20, é a live que foi pedida por vocês sobre... eu gosto muito desse assunto, é a sexualidade e fibromialgia com a doutora Denise. Então, amanhã, eu já inicio nos grupos do Fibromialgia Nordeste com as perguntas. Eu sempre tento explicar para vocês aqui sobre essa questão das perguntas. Os grupos de WhatsApp, a gente coloca as perguntas lá exatamente para isso, gente. Para poder a gente... Só um minutinho que eu vou mandar aqui as lives para onde elas estão mandando. Ela está enviando aqui e eu vou enviar também. Vamos lá. Esse é só a Jocilene aqui mandar. Por que eu respeito muito aqui nas lives? Eu gosto demais da participação de vocês. Mas as perguntas... Gente, vocês estão ouvindo bem? A imagem tá boa? Tá tudo legal com vocês? Me dizem aí. Por quê? Porque eu faço esse trabalho nos grupos de fibromialgia. Então, que as pessoas colocam suas perguntas, eu boto na lista e passo para o profissional. Eu não poderia, de maneira nenhuma... Quero que vocês entendam isso. Como assim? Só um minutinho, gente. Deixa eu corrigir aqui que eu não tô conseguindo. Só um minutinho, tá bom? Só um minutinho, gente. É só enquanto o Jocilene tá mandando e eu tenho que mandar nos grupos. Oi, Edmundo, tudo bem? Eu tô em falta, gente. É porque vocês não têm noção do quanto esses dias tem sido... Eu nunca tinha... Há muito tempo que eu não tinha a tão famosa fadiga. Mas eu tive aquelas lives do mês passado. Eu terminei de cama já. Mas vou ficar boa. Tenho certeza disso, né? A gente tem que... Só um minutinho, gente, só para vocês Só enquanto eu termino isso bem aqui... Só um minutinho, gente. Como eu prometi vocês, eu vou já fazer esse aviso a vocês. Eu vou trazer uma médica... indicada pela Sociedade Brasileira de Reumatologia. Ela mora em Brasília, ela deu até uma reportagem lá. E ela é dos estudos científicos, ela tem essa chefia lá e um advogado bastante esclarecido para detalhar a lei federal que tem sido divulgada de várias maneiras, estou falando porque tenho certeza disso, e vários itens que deviam ser avisados a vocês
não foi avisado. Então, eu só estou falando isso porque eu vou trazer. Me pediram hoje que eu fizesse, ai, Beth, ajuda a gente. Não, com o maior prazer, mas eu vou trazer esses profissionais, eu estou falando, junto com a sociedade brasileira, onde eles vão explicar sobre incapacitação. Hoje eu vi uma postagem se não me lembro agora, que fez uma postagem no jornal, aonde lá no final diz: você mostrando a sua incapacitação terá os mesmos direitos equiparados da deficiência. Caiu na mesma rotatividade, até porque o INSS, gente, até hoje, pode ser que amanhã já tenha uma nova lei. Ele não aposenta por CID de doença, ele não dá benefício por CID de uma doença e ele dá por incapacitação. Se a pessoa tem uma deficiência, essa pessoa tem que provar a incapacitação. Então, o que tem chegado para mim diariamente? E eu não vou fazer cama para político deitar. Porque o meu trabalho é voltado para conhecimento, tenho o maior apego aos vereadores municipais, onde as leis estão realmente sendo feitas, levando o reumatologista, faço a nível municipal. Agora, me beneficiar com isso é que eu não ajudo. Eu não vou entrar na linha de fazer lei nem quando eu era advogada. Eu fui para o INSS, eu fiquei 9 anos perdendo, ganhando licença. Ninguém nunca me viu criticar o INSS. Ninguém nunca me viu eu entrar com advogado. Então, eu tô dizendo isso para que eu vou continuar na mesma linha de pensamento. Agora tem uma coisa legal. As associações, esses grupos de tal, vão poder ganhar verbas. Mas isso não é o que está sendo falado nos grupos. Facilitar a lei para advogado tirar de vocês, eu também não vou participar disso. O INSS lhe atende presencialmente. Eu queria que todas as pessoas que se dizem advogados, que se dizem que querem ajudar a fibromialgia, essas pessoas fossem aonde vocês estão e dissessem: olha, faça assim. Qualquer pessoa que me procura: Beth, como é que eu faço para conseguir? Vá no INSS presencialmente. Oi, Joseli, vai lá no INSS presencialmente, marque sua perícia. Eu sempre trabalhei com honestidade e eu não vou mudar, gente. Mas graças a Deus eu tenho um respeito muito grande, sabe por quem? Porque pela Sociedade Brasileira de Reumatologia, e essa sim, eu posso montar cama, a Sociedade Brasileira de Reumatologia deitar, mas montar cama para políticos, seja qualquer espécie, políticos deitarem, fazendo divulgação para vocês e vocês estarem me mandando mensagem praticamente chorando, pensando que agora é só ir no INSS, eu tenho deficiência, eu vou aposentar. Isso eu não faço. Mas esse assunto eu vou fechar, porque o nosso querido médico chegou. Eu só estou dando esse esclarecimento porque eu precisava dar para vocês. Vou até dizer ao doutor Alfredo que eu vou explicar por que eu falei sobre isso. Mas eu vou convidar o doutor Alfredo. Cadê o doutor Alfredo? Acho que o doutor Alfredo saiu. Não. Maria Teodora, o doutor Alfredo não entrou não, né? Ele entrou, mas saiu, porque eu não tô vendo ele aqui para convidá-lo. Não, tá não. Gente, eu queria que vocês curtissem e enviassem aí. Assim que ele entrar, eu já chamo ele. Eu dei essa explicação, gente, e peço vocês, não coloquem perguntas sobre isso, porque médico nenhum vai responder. Eu vou trazer, sim, um médico aqui. Jocilene, eu tô sem conseguir com outro, esqueci de esvaziar, minha amiga, mas vamos ver se eu consigo aqui.
para mandar em todos os grupos aí. Gente, quem tiver nos outros grupos que tiverem já aqui, mandem nos grupos da cidade de vocês, me ajudem aí. Tô só aguardando o doutor Alfredo entrar, gente. É porque cansa, gente. Vocês podem ver que eu falei um pouco alterado. É porque cansa, gente. Estão usando a internet, estão usando a lei. É senador que eu nunca nem vi falar, postando. É deputado, é senador que não tem nem conhecimento da lei, não chegou a ler, postando e levando a gente a perder a direção. Então, hoje, essa live de hoje, tô só aguardando o doutor Alfredo entrar. Quem mais torce por direitos nossos garantidos, eu vou ser bem sincera, não sei, Maria José Remira, essa lei não está em vigência, eu não posso dizer. Não sei. E eu não vou responder essas perguntas nas lives. Quem quiser, todo mundo, vocês têm meu telefone, me procurem que eu respondo o que eu souber responder. O que eu não souber também eu não vou responder, né? Oi, Érica, vamos só esperar o doutor Alfredo. Agora eu não posso, eu não vou, gente, de jeito nenhum. Pronto. Eu vou só enviar aqui, viu, gente? Eu não posso, Maria José. Nós estamos numa live com um médico. Eu não vou digitar essa resposta. Eu acabei de falar exatamente isso aqui para vocês, gente. Qual é o interesse do nosso grupo aqui de trazer informações, de trazer conhecimento para vocês estarem me fazendo perguntas do que eu acabei de falar. Aí não dá. Médico nenhum vai tratar com vocês sobre questão de leis. Até porque não tem sentido e até porque não é correto mesmo. Eu queria só pedir vocês aí para ver se dá tempo eu mandar aqui as lives para as pessoas. Boa noite, Nubinha. Tudo bom, minha querida? Tô só tentando mandar aqui para uns grupos que eu não tinha mandado, gente. Ah, realmente não deu o horário ainda, gente. Por isso que ele não entrou. É como sempre, a gente entra mais cedo e para ter uma conversa. Ontem eu recebi uma mensagem de uma pessoa do Rio Grande do Norte, me dizendo, perguntando como ela fazia para ter um direito garantido. Eu disse, eu não sei se você tem esse direito garantido, mas eu não conheço, eu não sei. E foi muito engraçado porque ela disse para mim, mas aqui já tem. Aí eu respondi para ela, ô Jocilene, você tá aí, minha querida? Digita aí meu número para eu fixar. Fabiana, meu número, lá no perfil do Instagram tem o número nosso do WhatsApp. Tem um link. Se você puder me chamar amanhã, é só você chamar e eu coloco você. A gente conversa e eu lhe coloco, tá bom? Aí eu respondi para ela que eu não podia. Assim que Jocilene ver, ela vai fixar aí o telefone. Eu disse que não sabia, mas que ela pudesse procurar. Aí ela me mandou a lei com tudo explicado, uma lei lá, toda explicada e disse, mas aqui há muito tempo que já tem não sei o quê. Aí eu fui e perguntei, por que você tá me mandando? Tá ok, meu querido. Muito obrigada. Aí eu disse para ele por que ela estava me
me disse que ela tinha mandado me perguntar se ela tem acesso a todas as informações. Ah, pronto, doutor Alfredo entrou. Vamos chamar, gente. Não estou conseguindo aceitar, doutor Alfredo. Vou testar de outra maneira aqui, gente. Doutor Alfredo, já que eu não estou conseguindo aceitar, você podia sair para eu lhe mandar o convite para ver se dá certo? Eu não sei por quê. Ah, pronto. Doutor Alfredo já abriu aqui para mim. Gente, vocês estão vendo esse doutor Alfredo, porque não tem mais o pedido para mim. Ah, sim. Ah, pronto. Doutor Alfredo, pronto, agora eu vou mandar para ele o convite. Eu mandei agora, doutor Alfredo. Gente, curtam aí, mandem para as pessoas. Oi, doutor Alfredo. Que saudade que eu tava de você fazer as lives, viu? Última vez que a gente fez a live, eu ainda tava com cabelo, né? Já tem um tempinho. Ah, doutor Alfredo. Com certeza vai ficar ainda melhor. Vai ficar melhor, tá Tudo bom? ótimo. Tudo bem, e você? Como é que tá? Oi, tudo bem, doutor Alfredo. Doutor Alfredo, quando você até entrou, eu estava relatando. Eu recorri com tantas informações, com tantos dados, com tanta gente me procurando, com uma tal de uma lei federal que está sendo divulgada de maneira errada e que tem todas essas coisas, eu recorri à Sociedade Brasileira de Reumatologia. Certo. E me indicaram, eles falaram com uma pessoa que até mora em Brasília, que deu uma entrevista na televisão e falou mesmo, quebrou o verbo. E ela agora a gente está se reunindo, com certeza vocês vão ser contactados para se fazer essa live, porque tá assim, olha, quando eu vejo um senador colocar ali, do jeito que coloca, como se fosse fibromialgia é deficiência, e as pessoas vêm atrás da gente, doutor, a lei, se você pegar a lei todinha e for lendo, você vê que não tem nada disso. Que, na verdade, a incapacitação... Aí hoje um Instagram postou toda a história, mas no final postou. Você comprovando a incapacitação feita por uma equipe. Você agora, por uma equipe, você poderá equiparar alguns direitos Agora já estão fazendo uma campanha, doutor, e eu não vou participar, como eu disse, eu presto todas as homenagens. Quando eu digo Sociedade Brasileira de Reumatologia, está incluída a Miss, vocês todos, e todos os médicos que eu faço lá, os reumatologistas, eu presto homenagem a ele. Agora, eu fazer campanha política com pessoas que vão para a televisão agora, como senadores e deputados e etc e tal, dizer que só quem tem um parente com fibromialgia é quem sabe o quanto é sofrimento. Não está dando um auxílio, doutor. Está levando os pacientes a não quererem mais nem verem as lives, que está ao contrário, está todo mundo aqui, porque as pessoas, Beto, eu já sou deficiente, está declarado. Minha gente não é, você tem que ter qualidade de vida. E aí eu vejo, doutor, com as perguntas que foram feitas, o quanto tem pessoas conscientes que querem qualidade de vida. Aqui tem pergunta para você, doutor, que dá tempo para a gente fazer live, acho que umas 2 lives com esse tema. Entendi. Tá certo? Eu quero lhe dar boa noite, lhe dizer por que eu estava falando aquilo. Gente, eu quero pedir aqui para que vocês sigam o doutor Alfredo. Eu vou tentar pelo outro Instagram. Por favor, eu vi bem que eu acho que é a Sandra, que eu acho que é alguma coisa sua, doutor, pelo sobrenome. É minha mãe. Puder só digitar. Pois pronto, só digitar o Instagram de doutor Alfredo aí. Ah, Teodora,
Maria Teodora, coloca aí Maria deve estar aí. Eu vou digitar aqui também. tá. Que eu vou fixar, gente, para poder começar a live. Ele vai se apresentar e assim que ele disser, eu vou fazendo as perguntas. Escutem o que o doutor Alfredo tem para falar. Vocês gostam muito da live dele e eu posso afirmar. Ele é super esclarecedor, por isso que eu Beleza. reposto tudo dele. Pois aí, Beth. É isso aí. A Maria pôs também. Pronto, tá fixado aí, gente. Doutor Alfredo, sigam o doutor Alfredo. Opa, sai. Ah, Tá fixado. Você fixou o meu aí. mas saiu, doutor. Não, pra mim aqui tá aparecendo fixado. Agora tá de novo, tá certo. Pois É, pronto, tá fixado aí. É porque sim. Maria Teodora entrou logo depois, mas está ótimo aqui. Então, gente, eu queria lhe apresentar, doutor, que se você apresentasse para a gente dar início à live, tá bom? Tá bom, Beth. Beleza. Obrigado mais uma vez aí pelo convite. Sou reumatologista, né? Tenho médico, residência em clínica médica, em reumatologia. Atuo aqui em Goiânia, Goiás. Sou professor de algumas faculdades aqui também, de reumatologia, enfim, de clínica médica. E é isso. Estou aí para tentar ajudar no que for possível. Eu sempre posto, doutor, porque você tem umas postagens que não é nem sobre só a fibromialgia, que eu acho, e eu vou lá e reposto, e todo mundo já começa. Ai, do doutor Alfredo, né? Eu digo, é assim, sempre você me toca. Duas Só, coisas, doutor Alfredo, que me lembram ah, muito você, as suas postagens que eu admiro muito, e o tanto que você achou graça quando eu disse que eu era fã de Leonardo, cantor. Leonardo aqui, ué, conterrâneo nosso, né? Olha que eu Aí, viajei por todo o Brasil no mês de ah, junho, através do Instagram dele, ele fazendo show. outro que eu acho que você gosta e eu gosto também é o Amado Batista. Demais! Ó, sou fãzona de Amado Também é Batista. E vizinho sabe, nosso eles aqui. dois, Mora aqui, o Amado. sério, o Amado eu já tive a oportunidade de ver. Aí eu me lembro que eu estava viajando, e estava indo viajando, quando eu vi no avião, me lembro que o meu ex disse, não fala não. Eu digo, não fala? Mas menina, eu vou falar agora. Aí fui lá, tá ele foi super, me tratou super bem. Eu digo, mas é porque eu sou sua fã, eu não ia deixar de falar. Eu gosto Aqui muito dele. também. Agora o Leonardo, porque ele conquista a gente com aquele jeito dele. Eu sinto as coisas quando é com ele, doutor. Eu fico. Pô, doutor Alfredo, eu vou iniciar com as perguntas para poder a gente começar a falar, né? Tá bom, beleza. A dor constante pode ser a responsável pelo impacto negativo significativo no fibromialgico? E aí, doutor, uma pessoa me mandou uma pergunta no final da tarde que eu vou já juntar com essa pergunta. Ela disse assim: eu tomo todas as medicações corretamente, eu faço atividade física, e por que que essas dores não passam? Então, assim, começando pela sua colocação, Beth, eu acho que assim, eu sempre falo isso, vou repetir. Primeira coisa, tem que rever o diagnóstico, né? Cuidado com o diagnóstico de fibromialgia sem ser feito por reumatologista. Por que que eu falo isso? Porque Tá para certo. fazer o diagnóstico não é tão simples, não é simplesmente preencher critérios lá de fibromialgia, os critérios de 2015, 2016, não é só aquilo. A gente precisa avaliar, fazer diagnóstico diferencial, pensar em outras causas, né? E quem está mais capacitado para isso é o reumatologista. Tratar a fibromialgia, todo mundo trata. Isso aí não é segredo, desde que o diagnóstico seja bem feito. Então, para essa paciente que não está melhorando, às vezes é diagnóstico. Essa é a primeira colocação. Outra colocação tem a ver, às vezes, com o que a gente está falando, o tema da live de hoje. Às vezes, assim, o paciente, não, é fibro mesmo, não temos dúvida, é fibromialgia. Foi investigado e tal, ela toma lá as medicações que são usadas para tratar a fibromialgia e não está melhorando.
está fazendo exercício, fazendo a parte dela. Às vezes tem a questão psiquiátrica muito envolvida, né? Que a gente sabe que a fibro, o paciente com fibro, de cada 10, 8, 9 vão ter algum transtorno ali psiquiátrico importante. Depressão, bipolar, ansiedade, uma porcentagem menor, mas são casos mais graves, vai ter histórico de abuso, então histórias assim, difíceis, né? Às vezes o ponto para melhorar tá ali, né? E aí já entra no tópico da nossa live de hoje, da importância, muitas das vezes, de ter um psiquiatra perto para chegar nesses meandros, né? Esses dias eu estava conversando com um colega psiquiatra lá da clínica sobre isso. Aí ele usou um termo interessante, ele falou assim, porque, assim, muitas das vezes, na fibromialgia, a dor é no corpo, mas é uma dor na alma, né? É uma dor, assim, profunda pensa, a pessoa que já sofreu abuso, tal, ela fica remoendo aquilo. Assim, são situações que nós, enquanto reumatologista, a gente não tem as habilidades para aprofundar naquilo, né? Ir nesses traumas e tal. Por isso que o psiquiatra é importante ajudar também. Qual que foi a primeira pergunta, Beth? Você emendou, mas a primeira. Pois é, a dor constante pode ser responsável Ah, pelo tá. impacto negativo Sim, pode significado. ser. Eu sempre pergunto isso para o paciente assim, fibromialgia. Você pergunta assim, o que veio primeiro, né? As suas dores ou o quadro emocional, né? Uma coisa interessante. Muitas das vezes ele não sabe dizer, né? Para ele veio junto e tal, mas a maioria dos pacientes, pelo menos os que eu acompanho, eles têm firme assim, quando a gente pergunta e faz eles lembrar que veio o quadro emocional primeiro. Muitas das vezes é a questão do abuso, ou a depressão, porque perdeu um filho, enfim, casamento. Aí a pessoa fala assim, foi a partir dali que tudo começou. Então foi um quadro emocional primeiro. Mas sim, as dores podem vir primeiro e causar o emocional? Pode. É o mais comum? Não. O mais comum é o quadro psiquiátrico ali inicial. Seja uma depressão, seja o bipolar, seja um ansioso, seja a pessoa com toque, seja a história de abuso e um acidente também, isso acontece. Às vezes o paciente não tinha nenhum problema psiquiátrico, não tinha fibromialgia, mas ele sofreu um acidente, ficou um tempo internado ali, quase morreu, e a partir daquilo ele começou a ter ali um transtorno pós-traumático, e aí daí foi desenvolvendo a dor generalizada até chegar na fibromialgia. Então, assim, pode ser a dor constante, pode ser um motivo da piora psicossomática, psicológica do paciente, mas normalmente o que eu vejo é o contrário. Tem a questão emocional primeiro, para depois as dores. Quase sempre é assim. Só que como o paciente chega na gente com as dores, ele fica muito focado naquilo. Aí você tem que saber conduzir a entrevista, né? E perguntar lá do início mesmo do problema. Quase sempre eles lembram que foi algo ali, um trauma, alguma coisa, que daí desencadeou todos os sintomas e tal. O que eu sinto mais, doutor Alfredo, nessa segunda pergunta aqui, que eu já coloquei aquela lá, doutor Alfredo, vemos constantemente a dúvida do paciente fibromialgia quanto à importância de cuidar da saúde mental, como encarar essa situação. E aí, doutor Alfredo, é aonde a gente vê pessoas, às vezes até sobre uma pergunta que é para ser feita na live, outras pessoas tentaram responder no grupo e colocarem, por exemplo, na verdade, o que acho que a gente precisa mais é ter essa humildade de querer conhecer. Por exemplo, eu tenho visto passar muito em bipolaridade. A gente vê muito falar na bipolaridade eu sigo aquela jornalista Isabela Camargo, que ela fala sobre o burnout, que ela sabe o que ela viveu e tudo. Mas, assim, sobre a bipolaridade. As pessoas falam da bipolaridade, ontem eu estava analisando sobre isso, com muita vulgaridade. As pessoas que não são, elas falam
com um deboche. E outro dia, eu vi uma psicóloga conversando, dizendo que o mais forte da bipolaridade é a questão de você viver nos dois extremos, não é só questão de mudança de humor. É ou você está muito aí. E ontem fiquei analisando sobre isso à noite, depois de conversar. Quer dizer, as pessoas falam, doutor, dando sintomas que querem, e outras pessoas se auto-intitulam. Eu tenho bipolaridade, porque eu sou assim, e aí começam a justificar o seu temperamento naquele diagnóstico que ela criou. Sim, que às vezes também tem transtorno de personalidade ali no meio, né, que é outro diagnóstico, mas assim, eu sou totalmente a favor do segmento em conjunto. Eu E eu também. vou te confessar, assim, Beth, eu tenho isso muito na faculdade, que a gente tem lá acesso, tem psiquiatra que acompanha com a gente. No consultório, a maioria das pacientes fibromialgicas que acompanham comigo, que vão à primeira, segunda consulta, quando eu falo, olha, eu preciso que você acompanhe psiquiatra, não precisa ir sempre, mas vai uma vez no ano, sei lá. Por quê? Elas não, tendem a não acompanhar. Por causa disso, eu acho que você está falando. Eu acho que tem a questão do preconceito ainda, né? Isso é muito, Tem muito. muito, infelizmente, é muito enraizado, porque o que acontece? Você tocou num assunto interessante. Os transtornos psiquiátricos mais associados à fibromialgia são depressão, ansiedade e bipolaridade. E assim, olha, eu não sou melhor que ninguém não, mas eu sou pessoa que eu estudo a vida inteira, sempre fui estudioso. E eu não tenho capacidade para diferenciar numa consulta como reumatologista se a pessoa está em depressão ou se ela é bipolar. Eu não sei. Porque às vezes, muitas das vezes, o bipolar, ele não chega com aquele estereótipo que todo mundo conhece, das roupas, da maquiagem, de não sei. Não, muitas das vezes ele chega eufórico, né? Que é a mania, a fase da mania. Não, às vezes ele chega deprimido, que é a maioria das vezes que ele tá lá no consultório e tá deprimido. Então, eu olhando assim, deve ser depressão. Ah, tá. Para depressão a gente usa duloxetina, amitriptilina lá na fibromialgia. Então vamos iniciar que vai ajudar a depressão e a fibra. E se ele for bipolar? Se ele for bipolar e eu der um antidepressivo para ele, sem o humor estar estável, ele faz o que os psiquiatras chamam de virada maníaca. Aí que ele vira super-herói, sai comprando tudo, entendeu? Então, o diagnóstico psiquiátrico é muito sério, é um negócio muito melindroso. Não é simples, sabe? E tem muito paciente bipolar com fibromialgia, tá? Então, assim, tem que seguir em conjunto com o psiquiatra, porque o humor estando estável, aí você consegue dar uma progressão no tratamento da fibromialgia, né? E muitas das vezes também a gente vê que esses casos, quando o humor melhora, a dor do paciente melhora também. Às vezes não Com resolve, certeza. às vezes não resolve, mas assim, melhora, o paciente se sente melhor, ele tá menos triste, ele tá menos eufórico, tá, ele consegue fazer mais o exercício físico, ele consegue aderir mais ao tratamento. Então, assim, é ilusão você achar que, como o tratamento da fibra tem lá alguns antidepressivos, só isso vai resolver um paciente fibromialgico. Ah, mas eu conheço gente que toma os remédios simples lá da fibra e melhoraram. Eu conheço também. Tem alguns pacientes assim. Mas não é a maioria. Não é a maioria do paciente fibromialgico. Quando o paciente chega no nível da fibromialgia, com aquela dor intensa, ele já está muito abalado. Então, assim, tem muita coisa ali por debaixo dos panos, sabe? Agora, o que acontece também, Beth, que eu vejo todo dia, e eu sempre bato isso na tecla aqui, é diagnóstico errado. Diagnóstico errado, tem muito, né? Porque hoje virou uma farra do boi bumbá, você consegue ter aqueles critérios lá de diagnóstico, tá com
tá um dia ruim, você vai preencher aqueles critérios. Qualquer pessoa, hoje eu tô bem, não, vou passar na porta do médico ali. Deixa eu fazer o questionário aqui de fibromialgia. Vai preencher critério. E não é assim. Você tem que ter um olhar de quem consegue ver vários diagnósticos diferenciais que causam os mesmos sintomas, essas dores difusas. Eu já vi, assim, fibromialgia, que era hipotiroidismo, fibromialgia, que era câncer, fibromialgia, que era artrite reumatoide, fibromialgia, que era cirrose biliar primária. Então, assim, tem muita doença que cursa com aqueles sintomas. Não é uma coisa simples. Recentemente, até contar essa história aqui, uma paciente lá do nosso ambulatório, da faculdade, uma paciente que já acompanhava com o psiquiatra por depressão e estava em investigação de bipolaridade. E ela tinha umas dores difusas e tal, foi lá no consultório para a gente ver da faculdade se era fibra e tal. Você via, você pegava essa paciente, ela tem todo o protótipo da paciente fibromialgia. Paciente com transtorno de humor, acompanha com o psiquiatra, dores difusas, sei o quê. E a gente sempre faz a investigação de vários diagnósticos diferenciais. Não interessa, tá com cara de fibra, não me interessa, vamos investigar direito. Investigamos, primeira consulta, segunda consulta, fazendo uns exames, investigando para excluir outras coisas, porque a fibra não tem exame. Isso aí é uma coisa que tem que deixar claro, né? Tem muita gente vendendo exame para fibromialgia, né, Beth? Você sabe disso. Vendendo exame, vendendo a cura. A gente faz exame no contexto da investigação da fibra para excluir outras coisas, tá? Não para confirmar a fibra. Enfim, aí na quarta consulta, quando eu ia dar o diagnóstico para ela de fibra, porque estava vindo os exames normais e eu sempre perguntando umas coisas, eu perguntei mais uma vez uma questão de umas lesões de pele na virilha e tal, que isso pode ser psoríase, e psoríase pode ser artrite, e a artrite dá essas dores e tal. Na quarta consulta comigo, que ela perdeu a vergonha e resolveu mostrar a virilha, o bumbum, que tinha as lesões e tal. Ou seja, não era fibromialgia, era artrite psoriásica, que é uma doença assim, totalmente diferente. A artrite psoriásica vai usar imunobiológico, são remédios de alto custo, não tem nada a ver com fibromialgia do ponto de vista de tratamento, porque os sintomas podem confundir mesmo. Então, para você ver, olha que coisa complexa. Na quarta consulta, falou. Recentemente vi uma também, essa do consultório. Acompanha há muito tempo, enfim, fez diagnóstico com outros colegas, que não era reumatologista, acompanhando. Ela é uma paciente que tem umas queixas de secura, de não sei o que, estamos investigando. Pode ser síndrome de Sjögren, que é uma outra doença reumatológica que simula, que tem uns sintomas parecidos com fibra, né? Então, assim, diagnóstico de fibra é complexo. Não é preencher critério. Preencher critério de fibra, várias doenças preenchem. E aí é aquilo que eu falo. O diagnóstico da fibra que é difícil. O tratamento não é difícil. O tratamento é meio que uma receita de bolo, com as suas variações de acordo com o paciente. Então, assim, essa investigação diagnóstica para a fibromialgia é muito importante, porque, assim, a gente tem que lembrar de diagnósticos diferenciais, e isso o pessoal não costuma fazer. Exatamente. E é o que a gente vê muito, doutor, tá um negócio das pessoas, de tanta informação que as pessoas dão. Eu acho que eu já contei, senhor, uma pessoa colocou, hoje, por exemplo, doutor, eu tive até um embate num grupo, porque uma pessoa foi e colocou no grupo Fibromialgia Nordeste Brasil uma pergunta sobre lúpus. Uhum. E eu fiquei muito triste hoje, porque uma pessoa faleceu, muito nova, com filho. Tem uma interferência aí, é no meu ou no seu, doutor? Então, para mim, tá tranquilo aqui, Beth. Então tudo bem, então vai passar aqui no meu. E essa pessoa, doutor, ela engravidou, teve um neném, a criança ficou viva e ela morreu, a criança com 2 dias. E eu perguntei, será que essa pessoa teve acesso às lives? Nós fizemos mais de 10 lives em que se mencionou a gravidez do lúpus, né? E aí essa pessoa foi no grupo e tocou no assunto. E aí uma outra pessoa
Outra fibromialgia respondeu, olha, isso é lúpus e tal, porque isso... Menina, mas deu uma explicação tão grande. Aí eu fui e apaguei a resposta dela e disse, gente, essa pergunta vai para outra live, quando fosse falar sobre isso. Se vocês quiserem, pode até chamar o doutor Alfredo, mas não respondam pelos médicos. Quer dizer, ela pegou as informações que ela tinha e daí ficou chateada comigo. Porque aí eu tirei dos grupos, porque, quer dizer, a pergunta a pessoa faz para trazer para cá de tanta coisa de internet, e bonita é quando pegam do Google e vão lá e dizem, olha o que o Google diz. Eu disse, como é que Não, vocês têm? é difícil. Vocês E têm os hoje melhores com médicos aqui. chat GPT, essas coisas tá difícil, né? Porque assim, é uma coisa assustadora mesmo, que a capacidade dessas inteligências artificiais, assim, é realmente algo que a gente precisa usar e tal, mas medicina é muito complexo, não é matemática, entendeu? Não é preencher critério, é isso, não sei o quê. Não, entendeu? Tem variações, é um mundo muito complexo, assim, não é simples, não é simples de jeito nenhum. De jeito nenhum. Tem uma pergunta que eu achei engraçada, doutor. O paciente que não busca tratamento com psicólogo e psiquiatra pode ter mais crise do que aquele que faz o tratamento correto, exatamente porque eles têm medo, doutor. Quando fala no... Teve uma pessoa que toma todos os medicamentos que o psiquiatra passa e diz, mas eu não sou doida para ir para o psiquiatra. Eu pensei que esse pensamento não existia mais. Tem Mas muito existe. ainda, ixi, tem muito, mas melhorou. Depois da pandemia, Beth, melhorou muito, sabe? As pessoas olham com outros olhos, mas às vezes, porque assim, minha formação foi toda antes da pandemia, né? Quando a gente falava assim, psiquiatra, não, eu acho que você tem que ir psiquiatra. Aí a primeira resposta era uma assim, né? Nossa, ela chegava a dar um pulo para trás. E eu não sou doido, isso aqui. Hoje já melhorou. Não é tanto assim, é muito a questão também que acaba sendo intricada na psiquiatria, que é a questão de ficar tomando remédio, viciar em remédio, que isso é um medo legítimo que as pessoas têm. Hoje você vê que mudou um pouco. O medo é mais isso do que aquele negócio, eu não sou doido, não sei o quê. Tem isso ainda, mas está diminuindo cada vez mais. E uma coisa que o paciente fibromialgico de verdade, que tem o diagnóstico, né, que é fibro mesmo, tem que entender é que, cara, o psiquiatra junto ali, ele vai ajudar demais. Vai ajudar demais mesmo, assim, porque só o fibromialgico sabe o transtorno psiquiátrico que ele tem. Se é do ponto de vista assim, né? Foi um abuso, se é a depressão, se é a bipolaridade. E o psiquiatra, ele ajuda nisso muito, sabe? Ele ajuda nisso demais. E muita questão também do sono, que o fibromialgia muitas das vezes tem um sono muito ruim, né? E essas medicações, assim, mais pesadas, vamos dizer assim, para o sono, que às vezes tem que usar mesmo. O psiquiatra, ele domina mais isso, né? Eu defendo muito mesmo, eu acho que eles conseguem ajudar o fibromialgia de uma maneira que só eles fazem, sabe? Que é acessando realmente problemas ali de ordem emocional. Como diz esse colega nosso, né? Dor da alma, né? Essas dores da alma é mais do psiquiatra mesmo. Ele que sabe chegar nisso aí. É outra coisa, doutor, que às vezes eu estou no YouTube, estava vendo os seus vídeos, eu gosto muito de ir no seu YouTube, e eu estava vendo vídeos e sai uma propaganda. Você sempre gostou, eu fiquei analisando aquilo, você sempre gostou de ouvir as pessoas, de falar com as pessoas? Aí ele mesmo diz, olha, pois eu quero dizer que você, em qualquer idade, você pode vir a ser terapeuta, psicanalista, você não precisa ter estudo superior, você não precisa estudar. Gente, como é que
eu fico perguntando como é que ainda não entraram contra essas pessoas que fazem umas passagens dessa, doutor. Quer dizer, só a pessoa não sabe falar e de ouvir, já lhe dá o direito para ela ser uma psicanalista, se já ela tem o ser uma... conhecimento, né? Difícil. Eu fico horrorizada, porque eu fico, gente, pelo amor de Deus, estão criando funções e problemas que aí eu fico assustada com essas divulgações. Doutor, tem uma pergunta aqui. Aqui. Doutor Alfredo, existe uma dificuldade muito grande do fibromialgia para entender que cuidar da saúde mental não é apenas tomar medicamento. Para mim, o acompanhamento psiquiatra e psicólogo é essencial. Gostaria que você falasse sobre essa importância do reumatologista em psiquiatria. Assim, também tem isso aí, porque vamos pegar o lado o fibromialgia, né? Essa questão emocional dele, óbvio, não é só remédio. Aí tem a questão da terapia mesmo, que ele pode fazer tanto com o psiquiatra como com o psicólogo, que ajuda muitas das vezes. E no caso da fibro, o melhor remédio para fibro. Qual que é o melhor remédio para fibro? Exercício físico, né? Você fala assim, qual? Né? Sempre pergunta, qual? Qual que você vai começar agora, amanhã? Ah, caminhada. Então começa, criatura. Alguma coisa você tem que fazer, entendeu? Se você puder fazer todos possíveis, você faz. Se não puder, caminhada. Depois, se puder ir para academia, vai. Se puder fazer pilates, faz. Se puder correr, corre. Se puder andar de bicicleta. Movimento, movimento. O movimento, o exercício físico, ele foi a única estratégia até hoje que a gente tem, que conseguiu estudar, que ela atua de forma a inibir a sua sensação dolorosa do paciente fibromialgico, quanto a estimular o bem-estar ao mesmo tempo. Então, assim, nenhum remédio para fibromialgia faz isso, só o exercício físico, tá? Então, assim, eu sei que é ruim, que, assim, para a maioria das pessoas, eu acho ruim, entendeu? Se eu pudesse, eu ficava sedentário 24 horas, só que é ruim. Sedentarismo vai te fazer mal, entendeu? Você vai perder massa muscular, você não vai conseguir fazer as coisas, você vai engordar, você vai aumentar seu colesterol, você vai aumentar o risco de infartar, de AVC. E no caso do fibromialgia, você vai ter mais dor. Aí você fala assim, mas doutor, eu tô com muita dor agora, então você precisa começar o tratamento, o remédio, e ir para o exercício com dor mesmo. Porque o exercício ele vai te ajudar junto com os remédios. Verdade, Ah, mas doutor. o que eu consigo fazer? Uma caminhada no quarteirão. Começa. No outro dia, dá 2 voltas no quarteirão. Né? Igual até minha mãe falou aí, dançar, cara, principalmente terceira idade, paciente, pessoal que tem muita fibra ali, né? Dos 50 para cima, não que a fibra começou aos 50, começou muitas das vezes antes, mas assim, vai dançar uma vez por mês, sabe? Caminhar os outros dias, isso, movimento. Você precisa ter movimento. Quanto mais movimentação você tiver na sua vida, e não, você fala assim, doutor, por exemplo, eu trabalho, eu vejo muito isso. Sei lá, meu trabalho, eu trabalho auxiliar de serviços gerais, limpo o dia inteiro. Beleza, você está movimentando, isso é importante. Só que assim, o movimento da fibro não é esse. Esse movimento que você está fazendo aí no seu trabalho, ele ajuda ali para você não ser sedentário. Melhor. Mas o da fibro é diferente. Você precisa fazer exercício físico. Seja uma dança, seja uma caminhada, seja uma natação, seja um pilates, seja... Eu falo muito para os pacientes aqueles parquinhos que fica no... Aqueles parquinhos de adulto que fica em praça, nas ruas, fica com aqueles equipamentos, tipo academia ao ar livre. Começa a fazer aquilo lá, entendeu? Vai lá, 3 vezes por semana, fica lá, meia hora, faz os exercícios. Então vai de novo, porque isso vai te condicionando e vai mexendo os seus neurotransmissores cerebrais. Você vai percebendo a dor de uma maneira diferente. Você vai diminuindo, junto com a medicação, com acompanhamento médico também. E é importante lembrar como tem esse vínculo
muito próximo da fibra com o emocional, os transtornos de humor, vai ter piora mesmo, vai ter momentos que você vai piorar. Sei lá, um evento grave na família, de muito estresse, de muita ansiedade, de dor profunda, de morte de alguém. São os momentos que o pessoal chama de crise, né? Vai ter as crises de fibromialgia. Isso você tem que entender também, que isso faz parte do seu problema. Entendeu? Que isso eu vejo também, o paciente, Beth, ele fica bem de fibra e acontece uma tragédia na família dele, tipo assim, qualquer pessoa no mundo ia se sentir mal. Aí ele sente mais dor, sente mais mal nessa situação, aí ele acha que acabou o mundo de novo, porque piorou demais. Mas é normal piorar, você passou por um estresse muito grande, agora vamos recomeçar devagarzinho. E é assim. Isso é importante, doutor, porque eu me lembro que em 2023, no dia 31 de julho, eu fiz uma live com o doutor Vitor, do Rio. E nessa Sei. live, ele falou muito de atividade física, como minha irmã é professora da Universidade Federal de Educação Física, e ela está aposentada. No outro dia, eu sei que ela comentou como ele valorizou a atividade física. E a minha reumatologista me cobrava muito, mas com a pandemia, ficamos sem fazer. E eu Isso é. aumentei. Depois, no outro dia, eu subi na balança, eu estava com 89 quilos, gente. E naquele dia, eu voltei a correr, fazer atividade. Hoje, eu voltei aos 69, eu perdi 20 Bom quilos no prazo demais. de 8 meses. E continuei correndo. E sempre eu coloco um desafio. Agora, no mês de julho, eu consegui fazer 138 quilômetros. Entendi. Voltei a correr lá na pista, que tem em frente à minha casa, porque eu acho que me incentivou mais, foi melhor, foi bem legal. E é importante mesmo, doutor. A atividade física é fundamental. Melhora a gente muito, né? E para o paciente fibromialgico, é o melhor tratamento, entendeu? Eu falo isso para eles, falo assim, olha, você não vai encarar como algo que você tem que fazer para o colesterol, essas coisas, não vai ser mais difícil. Encara que é um tratamento para suas dores, entendeu? Porque é. Então, assim, você quer melhorar mais rápido das dores da fibra, tem que fazer exercício. Tem que fazer. Aí, uma das coisas, né? Essa tem que chamar a atenção muito, assim. O paciente não é nem o que toma os remédios certo, Beth, mas aquele que faz exercício certinho, com fibro, ele tem fibro, aí foi recomendado fazer exercício e ele começou. De repente, ele virou, eu brinco, virou um atleta, faz, corre, dança, faz pilates e não melhora. Opa, tem alguma coisa errada aí. E aí, às vezes, não é fibromialgia. Então, tem que lembrar, tem que rever o diagnóstico, que, igual eu falei para vocês, não é um diagnóstico simples, tem muitas situações que simulam, que tem sintomas muito semelhantes, né? E eu quero aproveitar também esse espaço, Beth, que eu lembrei do negócio aqui, para a gente voltar a falar, né, das fórmulas mágicas, dos tratamentos mágicos que são vendidos aí na internet, né? Tem fibromialgia, vem aqui, faça o aparelho tal, não sei o que lá. Pode até ajudar, mas assim, gente, se fosse simples assim, né? É um negócio complexo. Fibromialgia envolve transtornos psiquiátricos, não é? Faz uma sessão aqui no aparelho tal. Não é assim, né? Não é assim. Vocês têm que me ajudar, eu falo para os pacientes. Não é assim. Verdade, doutor. Se fosse simples assim, né? Se fosse simples assim, a gente resolvia. Não existia mais, né? Acabou. Né? Não, eu não sei se você se lembra, mas em 2022, por aí, ainda estava na pandemia, uma médica de Brasília da reumatologia e o pessoal do Rio perguntou para mim se eu conhecia um certo Instagram lá e mandou se eu tinha visto essa mensagem. Eu disse, eu acabei de receber. A mensagem dizia assim, os reumatologistas estão nos odiando, estão morrendo de medo que eu divulgue a cura da fibromialgia. Aí fazia o convite. Mas eu tive tanto prazer
de passar todos os dados que eu tinha desse grupo, que tinham mandado para mim. Eu fiquei, quer dizer, olha bem, os reumatologistas estão sem dormir, Ó, porque a fibromialgia, eu descobri a cura. É muita palhaçada, doutor. é difícil, é difícil. E assim, porque o pessoal, o que vocês que estão ouvindo tem que ter certa atenção, né? Vocês são pessoas fragilizadas. Vocês são pessoas que sofrem, né? Sente dor o dia inteiro. Tem a questão psiquiátrica aí de base. Então, acaba sendo um público fácil de convencimento, entendeu? Então, vocês têm que tomar cuidado, tem que ter atenção redobrada, entendeu? Não é simples assim, gente. Totalmente. Vocês sabem disso, quem tem realmente a fibro, que é o diagnóstico correto, sabe a luta que é, tem períodos de melhora, piora. Então, assim, fica esperto com isso. Eu recebo direto os consultórios, assim, nossa, porque aqui na região a gente tem uns gurus, assim, nossa, vou curar tudo, isso é o quê? Entendeu? A gente tem que tomar cuidado com isso aí. Olha aqui, doutor. Essa pergunta até você já falou um pouquinho. Qual a relação dos traumas vividos na infância com a depressão, a ansiedade e a fibromialgia? Como é que é? Repete de novo, Beth, por favor. Qual a relação de traumas vividos na infância com a depressão, a ansiedade e a fibromialgia? Tá. Tem muita relação, né? Não é, eu não sei te dizer, Beth, exatamente se é a maioria. Eu acho que não. Acho que a maioria é depressão por depressão mesmo, bipolar. Bipolar não tem tanto essa questão de experiências, né? É uma alteração realmente cerebral, de neurotransmissores, enfim. Mas o que eu te digo é o seguinte: os casos mais graves, normalmente, de fibro, que, nossa, difícil melhorar com remédio, fazendo exercício, são normalmente esses casos com história de infância, principalmente, grave, assim, abuso sexual, abuso de todo quanto é tipo. Então, esses casos normalmente são aqueles muito graves, que o paciente dificilmente melhora, né? E, infelizmente, Beth, a gente que... Você tem contato com muita gente, fibromialgia, a gente trabalha com esse público, isso é mais comum do que as pessoas imaginam, tá? E às vezes por gente próxima, tá? Das pessoas, né? Parentes, enfim. Então, assim, o negócio é tenso. Tem uma relação muito próxima, tá? E esse paciente, você que está me ouvindo aí, que tem fibro e tem essa história de abuso, essa coisa mais séria na infância, você é o paciente que não pode ficar sem psiquiatra na sua vida. Você não pode, tá? Você precisa dele. Mas aí, quando você for, você tem que abordar isso aí. Não adianta você chegar e falar assim, eu tô com dor da fibromialgia. Não, isso aí é o mais simples. Você tem que ir falar da infância, o que aconteceu e tal, ou com o psicólogo, e daí trabalhando isso. Porque esses pacientes são os mais graves. Verdade, doutor. Doutor, como é que você pode... Essa foi uma pergunta que eu coloco nos grupos e as pessoas fazem perguntas, né? Então, veio de várias pessoas a mesma pergunta e as pessoas sempre Tá, tranquilo. falavam sobre isso. Doutor, como identificar a crise da fibromialgia com a dor da depressão e da ansiedade? Então, na verdade é o seguinte, a ansiedade pura e simples e a depressão não costumam cursar com dor. Quando elas estão associadas a dores, normalmente são dores do tipo nociplástica, que é onde a fibromialgia é o carro-chefe. Então, assim, você tem depressão e está com dor, tem que investigar outras causas, diagnósticos diferenciais, porque não, igual eu expliquei o caso aqui. Não é porque a paciente foi me encaminhada com dor e ela acompanhava no psiquiatra que eu já vou falar, não, isso é fibromialgia mesmo.
Tem que fazer toda a investigação, ver os sinais, sintomas, para ver o que a gente vai investigar mais. Mas assim, só depressão e só ansiedade não costuma cursar com dor. Então, se cursam e a gente exclui outros diagnósticos de outras doenças que fazem isso, provavelmente você pode estar iniciando ou desenvolvendo ali uma fibromialgia, tá? Ô, Beth, só uma coisa que eu lembrei de abuso, contar um outro caso aqui. Essa paciente antiga minha, antiga, é uma paciente jovem que tem Sjögren, síndrome de Sjögren, que a gente já comentou aqui, você faz live direto. E ela vinha bem, vinha bem. Aí um ano atrás, ela começou a piorar, assim, o estado geral, tudo. E a doença dela deu uma piorada, mas depois deu uma controlada e ela, o estado geral piorando, piorando, piorando. Sempre amuado e tal. Aí eu falei, bom, não é mais do Sjögren, a gente está acompanhando, o Sjögren está bem e tal, está tratando certinho. E eu vendo o estado geral emocional dela piorando, né? E ela sempre me falava que era do trabalho, não sei o quê, não estava conseguindo trabalhar por causa do Sjögren, e eu vendo que a doença estava boa. E ela mal, abatida do ponto de vista emocional, e piorando isso. Aí um dia a mãe dela, essa é uma paciente do ambulatório da faculdade também. Aí um dia a mãe dela, vendo que ela estava escondendo algumas coisas de mim, que a mãe dela no início ia na consulta, muitos anos atrás, aí parou de ir. Aí a mãe dela me procurou no consultório privado, foi lá no meu consultório. Falou, doutor, vem aqui porque eu acho que a fulana não tá te falando o que está acontecendo. Aí foi e contou que a paciente sofreu abuso na infância. E aí, por que ela piorou de um ano para cá? Porque o abusador, que é gente próxima, voltou a ter contato com ela, entendeu? E aí eu entendi tudo. É um negócio assim. A paciente é antiga minha, ó, das antigas. Tem vergonha de falar. Aí eu vi ela recentemente, eu falei para a mãe dela, então você vai junto com ela lá no ambulatório, na consulta. E foi. Eu fui, conversei, perguntei assim por alto, falei, você quer falar alguma coisa e tal? Por que você não foi no psiquiatra que eu tinha te encaminhado? Eu já tinha encaminhado ela não tinha ido. Ah, não sei o que, mas agora eu vou. Você quer falar alguma coisa? Porque assim, fulano, não é, esse sintoma seu não é do Sjögren. Eu tô achando que você tá começando a desenvolver a fibromialgia e tal, e eu tô te achando muito deprimida. Aconteceu alguma coisa? Você teve contato recente, alguma coisa diferente? Lá do trabalho, sempre falava assim, não, isso aqui é do trabalho. Não, na infância, aconteceu alguma coisa? Tem, né? Eu falei, tá, então você não precisa, eu vi que ela não queria falar isso comigo, tinha vergonha. Você não precisa falar comigo, eu só quero que você vá no psiquiatra para ele me ajudar aqui junto no ambulatório, tá bom? Tá bom. Então agora eu acho que ela vai. Você vê, o paciente, ó. Então, eu sei que isso é desconfortável, as pessoas têm medo de falar vergonha, né? Ainda mais quando o abusador é gente próxima, né? Então, assim, mas quem sofreu isso na infância precisa e tem fibro, precisa conversar, ou tem depressão, precisa se abrir com o seu médico ali que está acompanhando. E você é a pessoa que não pode ficar sem psiquiatra. Você vai precisar. E tem que ir com a mente aberta, sem preconceito, para te ajudar. Eu estava lendo aqui, a Silvana, ela tem outro diagnóstico, doutor. Ela colocou numa fala sua aí, ela botou, meu caso, eu, enquanto psiquiatra, vai ao psiquiatra toda semana há 8 anos. Gente, eu não entendo como é que se pode ter preconceito de você não procura o reumatologista, então a gente também tem que saber procurar o psiquiatra, o gato. É claro, não tem, você não é doida, você está precisando. Aliás, se todo mundo, doutor, que precisasse de ajuda, se desse o direito de fazer terapia, procurasse o psiquiatra, o mundo ia acabar os problemas muito rápido. E assim, é sempre bom reforçar que assim, não ganho nada com isso, tá? Eu não tenho psiquiatra na família, não indico ninguém aqui, não estou falando de ninguém, é porque eu acho realmente que no paciente fibromialgico, eu acho que faz muita
diferença, tá? Porque é muito vivo isso quando o paciente acompanha no psiquiatra também, e tem principalmente esses casos de abuso, ele melhora mais, sabe? Ele melhora bem essas questões. Tem paciente que Exatamente. não gosta, né? Tem paciente que não volta mais no consultório, fica chateado, mas assim, é pelo preconceito do paciente, né? Eu faço o que eu acho que é melhor, né? Ó, esse aqui eu achei bem interessante, doutor. Doutor, eu faço tratamento com reumatologista e também com psiquiatra. Tenho tido muitos lápis com nomes de pessoas conhecidas, nomes de remédio, lugares. Minha dúvida é se esse sintoma é de qual patologia. Tenho medo de perder a memória. O que posso fazer para melhorar? Ela falou a idade, Beth, ou não? Não, né? Não. Se a pessoa estiver aqui na live, ou pode Porque colocar aí. assim, depende. Se for uma pessoa mais jovem, o que é mais jovem? Abaixo ali dos 50 e não tem caso de demência na família, Alzheimer principalmente, isso pode ser da fibra e dos transtornos psiquiátricos também, até às vezes efeito colateral dos remédios, tá? Dos antidepressivos, às vezes dá esse esquecimento e tal, mas sempre tem que lembrar, principalmente se estiver na família, caso de Alzheimer, de demência, paciente mais velho, acima dos 60 anos, pode ser isso também, tá? Porque às vezes a gente culpa tudo, não, é a depressão, é a frog, né? O pessoal fala, os esquecimentos. Pode ser, mais provável que seja, mas sempre bom lembrar, olha, teve alguém na família que teve Alzheimer? Minha mãe teve. Sua mãe teve. Quantos anos? 60 e poucos. Opa, aí é diferente. Tem que olhar para essa paciente diferente, né? Mas pode ser da fibro, pode ser da depressão, pode ser dos remédios e pode ser uma demência também. Vai depender da idade, do histórico familiar, como é que tá esses esquecimentos, se é muito frequente, se é coisa muito antiga, se é coisa mais recente. Então isso tem que ser explorado também. Doutor, tem uma Hum. pergunta. A Silvana, que ela tinha comentado que ela vai toda semana há 8 anos, olha o que ela disse. Sofri Hum. abuso quando criança. Então, Vítima isso aí. Olha aqui o que ela botou, vítima de feminicídio. Fui vítima do meu ex-marido, me deu 2 tiros no meu trabalho há 20 anos atrás. Então, E ela isso é um recorreu tipo de ao abuso, né? tratamento. Isso também é um tipo de abuso, né? Então, é coisas assim, Ela histórias teve da pesadas. infância, ela teve o abuso da infância e teve o feminicídio depois. Pois é, exatamente. Então, assim, essa é uma paciente que, assim, ela não pode ficar sem psiquiatra, entendeu? Só ela sabe o que ela sofre e trauma, deve ter transtorno pós-traumático. Então, assim, como é que ela se relaciona? Foi abusada e o marido deu um tiro nela. Então, como que ela olha o homem, entendeu? Então, é um negócio profundo, assim. Não é, vai lá, prega a balinha do Duloxetin, tudo bem, vai ajudar as suas dorzinhas ali, vai, mas e esse problema ali entendeu? Na alma dessa pessoa não tem jeito. Isso aí é o psiquiatra, vai ajudar. Óbvio também, né? A gente tá falando disso aqui. E religião, para quem tem, para quem acredita, ajuda muito também, Muito. tá? Então, você, sei lá, se você é católico, ir à missa direto, à hóstia, se você é espírita, participar e dar paz, se você é evangélico, ir no culto e fazer as ações lá. Então, isso ajuda muito também. Olha, isso é muito importante. Doutor, tem até, em seguida, teve uma pergunta que eu achei. Tem muita pergunta sobre esquecimento. E sempre falando o medo do esquecimento. Mas também tem muita gente se adaptando e colocando, achando que o esquecimento é normal por conta do fibrofog. E eu sou contra totalmente essa Às versão, vezes não entendeu? é só isso. Às vezes é Não é só remédio, isso. tá? E às vezes, Às vezes o doutor, remédio não tá sendo. Às vezes e às assim, você vezes acha você que. torna. Ó, eu me É, lembro do, eu me lembro do neurologista que, conversando comigo, ele disse:
você não deixe nunca o fibromialgia Nordeste Brasil. Na época da pandemia, eu disse, por quê? Doutor, eu acho que as coisas que mais cooperaram comigo, primeiro a minha fé em Deus, que é muito grande, mas que me ajudaram a sobreviver à pandemia, foi as lives do Fibromialgia Nordeste Brasil, foi quando nós iniciamos, e eu ter essa ocupação. No meu dia, eu fazia muito mais lives naquele período, então era muito corrido, com perguntas, com isso. Eu ia cada vez mais. Então ele disse, não deixa o Fibromialgia Nordeste não, porque você nunca vai perder a memória, porque você tem que estar em atividade. E o outro foi a companhia muito grande da minha cachorrinha, que eu quero o maior bem do mundo, vou viajar, vou levar comigo e tal, assim, eu gosto. Mas isso foi fundamental. Isso aí também é importante, você falou. Às vezes, para as pessoas, para alguns é bicho de estimação, né? Também mais próximo da família, para outros é mais distante da família possível, que às vezes é a causa dos problemas mais graves, inclusive de abuso, né? Família é tudo. Mas, então, assim, você tem que avaliar isso bem, mas esse paciente, principalmente esse do abuso, ele não pode ficar desassistido nesse ponto. E só uma pessoa tocou aqui no assunto, foi tal, não sei o que, psiquiatra, vocês estão confundindo. Existe o que é importante para você enquanto a especialidade, e existe o profissional. Às vezes o profissional não é bom mesmo, às vezes ele estava num dia ruim, entendeu? Eu fui no psiquiatra e nem me ouviu, tudo bem, aí todos os psiquiatras agora é igual, é a mesma coisa. Não, entendeu? Não é porque você foi num e deu errado que você não precisa de psiquiatra para te ajudar. O que você tem que fazer é tentar encontrar um que te ajude, entendeu? Um que dê certo com você, mas que você precisa de um, você precisa, entendeu? Certo? Doutor, eu vou dizer até uma experiência própria, eu gosto muito da minha experiência, como eu não preciso de autorização, mesmo que eu falo de mim, eu passei um tempo sem fazer terapia, e a pandemia distanciou mais ainda. Sim. E quando eu fui voltar, eu senti uma necessidade diferente. E aí, hoje, eu já estou não sei quantos meses, mas eu só estou ansiosa para segunda-feira, porque eu voltei para a terapia, e eu pedi à minha irmã, que eu sempre falo dela aqui, e ela vai comigo. E eu sinto que tem dia que eu regrido, tem dia que e hoje eu faço, às vezes, um tempo, ela faz com a gente juntos, faz, mas, na verdade, ela não está fazendo terapia. Quem está fazendo sou eu. Ela se dispôs a me ajudar e não tem você, eu não consigo, eu tenho vergonha de falar isso. Eu quero orgulho, porque primeiro ela quis se submeter a ficar com o tempo dela preencher com a obrigação que não é dela, eu não sou filha, sou irmã. Sim. Então, assim, tem me ajudado muito, porque aí você vai buscar coisa lá atrás. Eu até brincava, um dia a psicóloga, e o psiquiatra também, eu disse para o psiquiatra, eu vim com ela, doutor, porque eu não quero mudar de assunto, eu não quero mentir. Porque quando a coisa aperta, você é obrigado a mentir, porque você vai confessar uma coisa sua. Sim, que às vezes você tem vergonha, né? Então ela me olhando, eu não podia mentir, eu tinha que falar. Sim. Aos níveis de dificuldade. Doutor, eu quero lhe fazer uma pergunta, doutor Alfredo. Nós temos 30 e tantos, que eu mandei até a nova, 30 e tantas perguntas. Mas a doutora Camila, lá da Unice, já fez isso. Nós fizemos 15. Cortou aqui para mim, Beth.